Continuamos com nosso estudo sobre as bem-aventuranças e hoje abordaremos os famintos e sedentos por justiça. Essa bem-aventurança revela profundidades significativas sobre a natureza do reino de Deus. Assim como vimos na bem-aventurança dos pobres de espírito, esta também possui uma dualidade de significado tanto em Mateus quanto em Lucas. Lucas, em sua versão da bem-aventurança da pobreza, direciona o foco ao estado socioeconômico da igreja, seguindo o mesmo padrão nesta bem-aventurança: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas 6:21. Lucas critica de forma contundente os defensores do materialismo imprudente, não as riquezas em si, mas seu uso inadequado e as dificuldades relacionadas à espiritualidade. Por outro lado, Mateus destaca o aspecto espiritual ao mencionar a fome e sede de justiça. Essa abordagem está em sintonia com o uso espiritual da palavra pobres, descrevendo a necessidade que a pessoa tem de Deus. No entanto, a justiça de Deus não exclui as implicações sociais. Os justos experimentarão alívio do sofrimento porque a justiça é misericordiosa. Muitas ordens monásticas incorporaram ambos os sentidos nos votos de pobreza, identificando-se com os pobres e dependendo totalmente da provisão física e espiritual de Deus. As palavras fome e sede revelam muito sobre a mensagem de Jesus. No texto grego, ambas são particípios presentes, indicando uma ação contínua, ou seja, um estilo de vida constante caracterizado pela fome e sede de justiça. Essa pessoa busca a justiça da mesma forma que um faminto busca comida ou um andarilho perdido no deserto anseia por água. A fome e sede são incessantes, indicando que a justiça é a mais alta prioridade, a necessidade primordial, a única coisa que verdadeiramente satisfará. Essa dinâmica é paralela ao relato do Êxodo no Antigo Testamento, onde a fome e a sede eram tanto físicas quanto espirituais. Quando os israelitas buscavam a vontade de Deus em obediência, a provisão abundante seguia, mas a questão essencial era espiritual. Deus instruiu Israel a atravessar o deserto para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Êxodo tornou-se um tipo ou prelúdio repetido da provisão divina no futuro. A sede como metáfora espiritual também é utilizada no Salmo 42:1-4, que diz assim: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quando Mateus utiliza a palavra justiça, ele vai além do conceito de mera justificação legal, sendo Mateus o único evangelista sinótico a empregar esse termo. Para Mateus, a justiça não é apenas uma questão de conformidade legal, mas envolve uma exigência ética e uma dádiva graciosa destinada a ser vivenciada. Ele mantém fielmente a compreensão hebraica de justiça, que abrange comportamento, vida e conduta. No entanto, nesta bem-aventurança, a justiça também incorpora a ideia de graça e do exercício da justiça divina que resulta na vindicação almejada pelos perseguidos. Mateus não sugere que a justiça se limite à conduta exterior, pois registra em 5:20 a explicação de Jesus de que a verdadeira justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Não se trata apenas de uma exigência para entrar no reino dos céus. A parábola de Mateus sobre o servo perdoado de uma dívida colossal, que se recusa a perdoar outro servo por uma dívida relativamente insignificante, esclarece o significado de justiça. A injustiça revela-se na ausência de amor e perdão, elementos cruciais no novo reino.
Todas as transações são anuladas se não forem realizadas com a justiça de Deus, a única moeda aceitável. O ato gracioso de Deus conduz a pessoa a uma nova relação com Ele, na qual a gratidão exige uma resposta semelhante em conformidade com a natureza e vontade do benfeitor. O contexto de Mateus revela o dom como característica da justiça. A justiça não é apenas um recurso disponível, mas uma consciência da própria carência e um impulso ardente em direção a ela. Assim, a bem-aventurança do choro é paralela e esclarece essa ideia. Bem-aventurados são aqueles cientes de sua miséria e que buscam desesperadamente os recursos da justiça de Deus. A promessa para os que têm fome de justiça é que serão fartos. O termo traduzido como fartos implica comer até ficar cheio. Na literatura secular, esse verbo era usado para descrever o gado que havia sido alimentado e engordado. Aqueles que dedicam seu estilo de vida à busca da justiça serão plenamente satisfeitos. Deus não é avarento para quem almeja as coisas certas. Considerando que o tempo está no futuro, a atenção é direcionada para o banquete messiânico iminente. Nem todas as recompensas da justiça são instantâneas. Ao mesmo tempo, alguns efeitos, como a provisão de Deus, podem ser experimentados aqui e agora. Mateus 6,33 que diz: Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aceitar o perdão gracioso de Deus e entrar no reino requer renunciar ao antigo reino, ou seja, demanda arrependimento. A verdadeira justiça não se resume, e nunca se resumiu na antiga era, à retribuição literal, como exemplificado nas palavras de Jesus sobre olho por olho. Deus busca inscrever a justiça perdoadora nos corações das pessoas, de modo que ela se torne intrínseca à sua própria justiça, garantindo assim a manutenção do padrão ético. Jeremias 31:33 que diz: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso vai além da simples observância das regras do mestre, implica ter o coração e a natureza do mestre. A justiça de Deus não é apenas forense, ela precisa ser metamórfica. O perdão não atinge seu propósito se não resultar em um coração grato. Obrigado por assistir o nosso vídeo e espero você no próximo que será Limpos de Coração e os Pacificadores. Até lá e não esqueça de deixar seu gostei, comentar e compartilhar.